1916. Enquanto a Europa se destruía na Primeira Guerra Mundial, no coração da África Oriental acontecia algo que mudaria para sempre a história de um dos últimos impérios livres do continente. Duas pessoas disputavam o trono mais poderoso da África Negra. De um lado, um jovem príncipe, militar experiente, com visão de futuro, apoiado pelas forças progressistas. Do outro, uma mulher de 40 anos, considerada por muitos como inadequada para governar. Adivinha quem venceu? O que você vai descobrir nos próximos minutos vai quebrar tudo o que você pensava sobre poder, política e a capacidade das mulheres africanas de moldar o destino de nações inteiras. Esta é a história de como Zauditu, filha esquecida do grande Menelik II, conseguiu derrotar aquele que se tornaria um dos imperadores mais famosos da África, Haile Selassie. E se você acha que conhece esta história, prepare-se para se surpreender. Antes de mergulharmos nesta saga de poder que poucos conhecem, se você é apaixonado por histórias reais que não contam nos livros de escola, você está no lugar certo. E olha, se esta história te impressionar tanto quanto me impressionou quando a descobri, deixa um like para ajudar mais pessoas a conhecerem estes capítulos perdidos da nossa história. Porque eu te garanto uma coisa, ao final deste vídeo, você nunca mais vai olhar para a história da África da mesma forma. Vamos começar com uma pergunta que vai te assombrar. Como é possível que uma sociedade extremamente patriarcal escolhesse uma mulher para governar no lugar de um homem qualificado? Para entender como Zauditu conseguiu este feito impossível, precisamos voltar alguns anos. 1913. O imperador Menelik II, o homem que havia humilhado os italianos na Batalha de Adwa, estava morrendo. E aqui começava o primeiro problema. Ele não tinha um herdeiro homem direto. Menelik tinha filhas reconhecidas, incluindo Zauditu e Shoarega, todas mulheres. Mas pela tradição etíope, o trono deveria passar para Nau, a linhagem masculina. A solução encontrada foi nomear Lid Iyasu, neto de Menelik, pela filha Shoarega, como sucessor. Iyasu assumiu o poder em 1913, mas havia um problema. Ele era jovem, impulsivo e começou a tomar decisões que horrorizaram a elite tradicional etíope. Iyasu cometeu o que muitos consideraram imperdoável. Começou a flertar com o Islã numa nação profundamente cristã ortodoxa. Ele se casou com mulheres muçulmanas, visitou mesquitas e, pior ainda, começou a apoiar os turcos otomanos durante a Primeira Guerra Mundial, os mesmos turcos que eram inimigos históricos do cristianismo etíope. Para a Igreja Ortodoxa etíope e a nobreza tradicional, isso era inaceitável. Em setembro de 1916, a elite do país se reuniu e tomou uma decisão drástica. Iyasu seria deposto. Mas agora surgia uma pergunta ainda mais complicada. Quem assumiria o trono? De um lado tínhamos Zauditu, filha legítima de Menelik II. De 40 anos, profundamente religiosa, conservadora e com uma pequena desvantagem. Era mulher numa sociedade onde mulheres não governavam. Do outro lado, Rastafari Makonnen, primo distante de Menelik, de apenas 24 anos. Ele era tudo que Zauditu não era: homem, jovem, progressista, com experiência militar e administrativa. Falava várias línguas, tinha visão moderna de governo e já demonstrava habilidades políticas excepcionais. Na lógica, não havia nem competição. Rastafari deveria ser a escolha óbvia, mas a política nunca segue a lógica. A Etiópia de 1916 não era uma democracia. O poder real estava nas mãos de 3 grupos: a nobreza tradicional de Shewa, a Igreja Ortodoxa Etíope e os chefes militares regionais. Para conquistar o trono, você precisava do apoio de pelo menos 2 destes grupos. A Igreja Ortodoxa tinha acabado de ver um imperador flertando com o Islã. Eles queriam estabilidade religiosa acima de tudo.
Zawditu era conhecida por sua devoção extrema. Ela jejuava rigorosamente, participava de todas as cerimônias religiosas e nunca questionava os dogmas da igreja. A nobreza de Shewa, região natal de Menelik II, tinha duas preocupações: manter seus privilégios e garantir que o poder não fosse centralizado demais. Rastafari, com suas ideias modernizadoras, representava uma ameaça ao status quo. Aqui é onde a genialidade política de Zawditu se revela. Ela percebeu algo que Rastafari, com toda a sua educação, não havia entendido. Às vezes, parecer fraca é a maior demonstração de força. Enquanto Rastafari apresentava planos ambiciosos de modernização, reforma militar e abertura para o Ocidente, Zawditu fez algo diferente. Ela prometeu não mudar nada. Para uma elite que acabara de passar pelo susto de Ieyasu, essa foi música para os ouvidos. Para a igreja, ela disse: "Sou uma mulher devota. Nunca questionarei a fé dos nossos ancestrais. Para a nobreza, respeitarei os costumes tradicionais e os privilégios estabelecidos." E aqui vem o golpe de mestre. Ela usou sua própria condição de mulher como argumento a seu favor. Zawditu argumentou que, por ser mulher, ela precisaria de um conselho de regentes forte. Isso significava mais poder para a nobreza, não menos. Enquanto Rastafari prometia centralizar o poder em suas mãos, ela oferecia descentralização. Mas havia ainda um problema: como justificar uma mulher no trono numa sociedade patriarcal? A solução foi brilhante. A Igreja Ortodoxa Etíope tinha uma tradição de rainhas regentes, e havia precedentes bíblicos de mulheres poderosas como a rainha de Sabá, que, segundo a tradição etíope, era ancestral da dinastia imperial. Zawditu não estava quebrando a tradição, ela estava restaurando-a. Em outubro de 1916, a Assembleia dos Nobres e do Clero se reuniu para decidir. O debate foi intenso. Os partidários de Rastafari argumentavam que o país precisava de modernização para sobreviver num mundo em mudança. Os partidários de Zawditu contra-argumentavam que mudança rápida demais havia causado a crise de Ieyasu. A decisão final foi genial na sua simplicidade. Zawditu seria imperatriz, mas Rastafari seria nomeado regente e herdeiro presumido. Era um acordo que satisfazia todos, pelo menos na teoria. Em 11 de fevereiro de 1917, Zawditu foi coroada imperatriz da Etiópia. Pela primeira vez na história moderna, uma mulher governava sozinha um dos maiores impérios africanos. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. O que aconteceu a partir de 1917 foi único na história mundial. Um governo dual onde uma imperatriz conservadora e um regente progressista governavam o mesmo país, muitas vezes com visões completamente opostas. Zawditu mantinha o controle sobre assuntos internos, especialmente aqueles relacionados à religião e costumes tradicionais. Rastafari cuidava das relações exteriores, modernização e assuntos militares. Mas este arranjo criava conflitos constantes. Quando Rastafari queria construir estradas modernas, Zawditu questionava se isso não feriria tradições locais. Quando ele propunha reformas educacionais, ela se preocupava com o impacto na educação religiosa tradicional. Mas aqui está o que poucos reconhecem: este sistema funcionou. Durante os 13 anos de governo de Zawditu, a Etiópia manteve sua independência, enquanto o resto da África estava sob domínio colonial. O país modernizou-se gradualmente sem perder sua identidade cultural. A ferrovia para Djibouti foi concluída, hospitais foram construídos e o país ganhou respeitabilidade internacional. Em 1923, sob o governo de Zawditu, a Etiópia se tornou membro da Liga das Nações, o único país africano independente a conseguir este feito. Mas conforme os anos passavam, as tensões aumentavam. Rastafari
ganhava mais experiência e confiança, enquanto Zauditu via seu poder efetivo diminuindo gradualmente. Em 1928, Rastafari foi promovido a Negus, ou seja, rei, mantendo Zauditu como imperatriz, mas efetivamente se tornando co-governante. Era claro que ele estava se preparando para assumir o poder total. A situação chegou ao limite em 1930. O marido de Zauditu, Ras Gugsa Well, liderou uma rebelião contra Rastafari, alegando que este estava usurpando o poder da imperatriz. Na Batalha de Anshan, em 31 de março de 1930, as forças de Ras Gugsa foram completamente derrotadas e ele morreu no combate. 2 dias depois, Zauditu estava morta. A versão oficial era que Zauditu morreu de desgosto pela morte do marido. Mas muitos historiadores questionam esta versão. Uma mulher que havia lutado 13 anos pelo poder simplesmente morreria de tristeza? O timing era conveniente demais para Rastafari. Em novembro de 1930, apenas 7 meses após a morte de Zauditu, ele foi coroado como Haile Selassie I, poder da Trindade, Rei dos Reis, Leão Conquistador da tribo de Judá. Mas a história de Zauditu não pode ser medida apenas pelo seu final. Por 13 anos, ela provou que uma mulher africana podia governar um império, navegar pela política internacional e manter a independência de seu país numa era de colonialismo brutal. Ela mostrou que, às vezes, a melhor estratégia não é confrontar o sistema, mas usá-lo a seu favor. Que a política não é sobre ser o mais forte, mas sobre entender melhor as forças em jogo. E aí, mudou sua perspectiva sobre poder feminino na África? Zauditu conseguiu algo que muitos homens não conseguiram: governar com sabedoria numa situação impossível. Se esta história te fez repensar o que você sabia sobre liderança africana, deixa um like e se inscreve no canal, porque temos dezenas de outras histórias africanas que vão explodir sua mente. E me conta aí nos comentários, você acha que Zauditu realmente morreu de desgosto ou havia algo mais por trás? E qual história africana você gostaria de ver no próximo vídeo? Porque a África tem histórias incríveis que o mundo precisa conhecer, e nós estamos aqui para contar cada uma delas. Até a próxima!